Vamos iniciar. Você vai ver que o assunto é bem interessante, tenho certeza que você vai gostar. O título é O Sono da Morte. Olha que interessante. O sono da morte. Nesse título, nesse estudo de hoje, vamos entender o que acontece com a pessoa quando ela morre. E também o que é a morte e o que acontece com a pessoa quando ela morre. Tá bom? O título faz já um paralelo aqui, ó, o sono da morte. Então vamos lá. Vamos para a primeira pergunta desta noite. Com o que Jesus comparou a morte? Com o que Jesus comparou a morte? Está nos evangelhos de João. Tá? João, capítulo 11. Evangelho de João. É Novo Testamento, ali para o lado direito. O primeiro dos evangelhos é Mateus, depois Marcos, Lucas e João. Capítulo 11, versículo 3. João 11, verso 3. Deixa eu olhar vocês. Olha, eu estou vendo que muita gente que estava assistindo ao culto da Semana Santa já chegou. São muito bem-vindos, viu? Evangelho de João, capítulo 11, versículo 3. Será que todos acharam? Localizou, Simval? Ótimo. Gente, se alguém estiver com dificuldade, é só soltar o microfone que eu ajudo a encontrar. Posso ler? Inês, aguarda só um minutinho, deixa eu ver se a Cássia já achou. Achou, Cássia? Show? Então, ó, capítulo 11, versículo 3. Pode ler para nós, Inês, fazendo favor. Amém. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Isso, muito Ora, obrigado. Ô, Inês, só até aí. Só. Aí depois eu vou te falar os outros versos, tá? Gente, aqui é um relato lindo. Eu não sei, você deve ter bons amigos, né? Imagino que você tenha amigos assim que você ama, tá? Jesus tinha um amigo. Jesus ama todas as pessoas, mas ele tinha uma pessoa que era muito íntima dele, que era um amigo muito próximo. Esse seu amigo se chamava Lázaro, tá? E as suas irmãs, que era Marta e Maria, mandaram dizer para Jesus: olha, o seu amigo, aquele a quem você ama, que é Lázaro, está doente, muito doente. Então, venha logo para você socorrê-lo. É isso que nós lemos agora no verso 3. Agora, vamos ler o verso 6. Versículo 6. Pode ler, Inês, fazendo favor. Você continua a leitura. Só solta o seu som, tá, Inês? Libera o som. Isso. ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Olha que interessante. Jesus ficou sabendo que Lázaro estava doente e ainda demorou 2 dias para ir socorrê-lo, tá? E aí agora você vai ler para nós o versículo 11, Inês, verso 11. Assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Olha que interessante. Jesus falou assim para os discípulos: eu vou lá, mas ele dorme. E eu vou despertá-lo do sono. Sabe o que aconteceu aqui? Na verdade, Lázaro tinha morrido. E Jesus sabia. Os outros não sabiam ainda. Mas ele já sabia. Ele diz: olha, o nosso amigo Lázaro. Olha que bonito, né? Muito bonita essa expressão. Jesus falando ao nosso amigo Lázaro. Ele dorme, mas eu vou para despertá-lo do sono. Aí o versículo 12, Inês.
Pode ler o verso 12. Amém. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Verso 13 agora. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. 14 agora. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Olha que interessante. Jesus falou, olha, nosso amigo Lázaro está dormindo e eu vou despertá-lo do sono. Então, os discípulos pensaram que ele realmente estava dormindo. Falaram, Senhor, então se ele está dormindo, quer dizer que ele está melhorando, né? Está bom. Aí Jesus disse, não, nosso amigo Lázaro morreu. Né? Jesus, então, disse claramente, diz o verso 14, nosso amigo Lázaro morreu. Então, nós percebemos que Jesus faz um paralelo. Ele compara a morte com um sono, como alguém que está dormindo. Quando alguém está dormindo, ele não tem noção do tempo, tá bom? Você já repararam? Você está dormindo, você não tem noção do tempo do que acontece ao seu redor. Uma vez eu era mais jovem, eu estou com vontade de fazer isso de novo, mas não consigo. Uma vez eu fui dormir 7 horas da noite. Não sei se você já foi dormir alguma vez bem cedo assim. 7 horas da noite, eu fui dormir, aquele sono pesado, desmaiei. Quando eu acordei meia-noite, eu achei que já estava, era o horário de começar o outro dia, né? Então, fui observar que ainda era meia-noite, né? E eu não tinha noção do horário. Aquele que morre está dormindo, tá? A Bíblia compara com um sono, e ele não tem noção do que acontece ao seu redor. E isso nós vamos ver agora em outros versos bíblicos também. Quer ver? A Bíblia vai explicar para nós agora o que é uma alma. O que é uma alma. Bom, abre lá em Gênesis, capítulo 2, verso 7. Gênesis, o primeiro capítulo da Bíblia. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Bem, eu não concluí a história ali de Lázaro, porque ela é bem grande, mas Jesus vai até aonde Lázaro estava, tá bom? Ele manda retirar a pedra, Lázaro já tinha mais de 3 dias que estava morto. As irmãs chegaram a falar assim, olha, ele está cheirando mal. Jesus mandou tirar a pedra e ressuscitou Lázaro, tá? Como ele disse que ia despertá-lo do sono. Lázaro saiu cheio de faixa, ele estava cheio de faixa, assim, saiu do túmulo, então estava ressuscitado, despertou do sono. Agora nós vamos ver aqui, o que é uma alma? Gênesis 2, verso 7. Alguém pode ler para nós? Quem gostaria de fazer essa leitura? Pode. Então, ó, a Regina vai ler, no próximo a Carla, tá, Carla? Eu vi seu dedinho assim. Então, Regina, pode ler. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Muito bem. Olha como diz a minha Bíblia, minha versão. Então, o Senhor formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui nós estamos vendo a criação do homem. Deus criou o homem do pó da terra, fez ali um boneco, tá? Como se fosse, tá bom? Com as suas mãos, criou o homem. Mas ainda estava só um corpo, não tinha vida neste corpo, era só o pó da terra. E então o Senhor soprou nas suas narinas o fôlego de vida, diz a Bíblia. A vida só vem de Deus. Só Deus pode dar a vida. E ele soprou o fôlego de vida no homem, e aquele que era só um boneco passou a ter vida. E o texto diz que o homem passou a ser alma vivente. Esse texto ele é tão rico, mas tão rico, que você sabia que no nosso corpo tem muitas propriedades semelhantes do que com a terra? Propriedades semelhantes com a terra? Isso é muito interessante. Existem tratamentos que eles são muito positivos
que é feito com argila. Não sei se a Regina já fez alguma vez tratando com argilas, sabe? A nossa terra tem propriedades muito parecidas, diz a ciência hoje, com a terra. Tanto que o homem, a Bíblia diz, volta para o pó. Quando ele morre, ele volta para o pó, né? O corpo. Aqui diz, então, vamos seguir o raciocínio, quer ver? E o homem passou a ser alma vivente. Olha bem aqui para esse slide. Deus, então, fez o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida e ele se tornou uma alma vivente. Então, o que é uma alma? É o pó da terra, mais o fôlego de vida. Então, a pessoa se torna uma alma vivente, uma alma. Uma alma, então, é um corpo com vida, tá bom? O fôlego de vida é o dom de respirar. Nós estamos vivos porque respiramos, tá bom? Então, esse fôlego de vida, a vida que Deus deu para o homem, e aquele corpo passou a ser alma. Olha só aqui. E o homem passou a ser alma vivente. Olhe para esse texto. O homem não tem uma alma. Ele é uma alma. Está acompanhando o raciocínio? O homem não tem, ele é. O homem, formou Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas e ele passou a ser uma alma vivente. Não ter. Bom, o homem, então, é uma alma vivente. Quantas almas estão fazendo esse estudo conosco hoje, aqui? Quantas almas tem aqui na nossa classe? Quantas almas você acha que tem aqui? Sabe, cada um de nós somos uma alma, porque temos um corpo com vida, tá? Então, segundo esse conhecimento que estamos aprendendo agora, a Bíblia é muito clara, nós vamos ver vários outros versos hoje. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Mais uma coisinha importante aqui. A alma morre? O que você acha? Dá uma olhadinha lá, Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, se você passar lá no meio da Bíblia, vai ser Salmos, passa um bocadinho, vai cair em Isaías, depois Jeremias, e depois vai cair lá em Ezequiel. Capítulo 18, Jeremias, né, Lamentações, Ezequiel. Ezequiel 18, verso 4. Ezequiel, capítulo 18, no versículo 4. Ezequiel 18, verso 4. Será que todos encontraram? Pode procurar com tranquilidade. Ezequiel 18, versículo 4. Será que a alma morre? Cássia, encontrou? Opa, que bom. Deixa eu ver se tem mais alguém folheando a Bíblia. Quem vai ler agora é a Carla? Cadê a Carla? Lê. Pode ler para nós, Carla? 18, verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Você observou aqui? A alma morre ou não morre? Sim, a alma morre. Nós precisamos entender bem esse conceito de alma, tá? O que é alma? Como nós vimos lá em Gênesis, na origem de tudo, a alma é uma pessoa com vida, tá bom? Então, quando ela deixa de ter vida, ela morreu, tá? A alma morre, a pessoa morre. Todos nós morremos, né? A pessoa que morre tem consciência ou raciocínio? A pessoa, quando ela morre, ela tem consciência ou raciocínio? Eclesiastes é um pouquinho para trás, para o seu lado esquerdo de onde nós estávamos. Vai voltar, vai passar Jeremias, vai passar Isaías. Cânticos, aí então, Eclesiastes. Do lado esquerdo de onde nós estávamos. No capítulo 9, versos 4 até o 6.
Eclesiastes, capítulo 9. Nós vamos ler dos versos 4 até o 6. Eclesiastes, capítulo 9. Achou, Simval? Tá rápido, hein? Deixa eu ver se todos acharam. Parece-me que todos encontraram, né? Então vamos lá. Alguém gostaria de ler? Capítulo 9 de Eclesiastes, no verso 4. Vamos ler um verso de cada vez, assim. E eu vou comentar. Ô, Simar, muito obrigado. Pode ler, Simar. Verso 4. Diz assim: para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Olha que interessante esse verso. Você já ouviu esse provérbio, né? Mais vale um cão vivo do que um leão morto? É da Bíblia, viu? É da Bíblia. Então, olha, para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Agora o verso 5, Osimar. Diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Olha que interessante. Os vivos sabem que hão de morrer. A Bíblia traz esse verso em outros lugares como a nossa única certeza, né? A gente tem a certeza que a morte, se Jesus não voltar, na nossa geração, todos nós vamos morrer. Mas se ele voltar, vamos ser transformados, como já vimos. Agora, e os mortos? Do que eles sabem? Diz aqui no verso 5, os mortos não sabem de coisa nenhuma, tá? Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Tá? Lembra aquela soma, corpo mais o fôlego de vida? Foi desfeito, morreu, não tem mais vida, não tem mais memória. Será que ela tem sentimentos? A pessoa, quando morre, será que ela tem sentimentos? Está olhando para nós de algum lugar? Tem amor, ódio? Olha o verso 6. Pode ler, Simar, por favor. Diz assim: amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Olha que interessante. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles mais parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, esse verso ele é muito claro, esses versos, no sentido de que a resposta a essa pergunta, a pessoa que morre tem consciência ou raciocínio? Não. A gente poderia acrescentar aqui, sentimentos? Também não, tá? A pessoa que morre não sabe de coisa alguma. Como Jesus falou lá para nós agora há pouco, aquele que morreu está dormindo. Como se desligou da tomada e ele está ali inconsciente. É o que nós estamos vendo aqui nos versos da Bíblia. Mais uma aqui. Vamos ver a próxima pergunta. Então, o que acontece com a pessoa quando ela morre? Tá? Então, o que acontece? Eclesiastes, o mesmo livro, só vira uma página. Capítulo 12, verso 7. 12, versículo 7. Osimar, já estava com a leitura, pode ler para nós de novo? Diz assim: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Olha que interessante. Então, quando a pessoa morre, aquela matemática, aquela soma é desfeita. O que é uma alma vivente, uma pessoa viva? É um corpo com vida, com um fôlego de vida. O que é a morte é o contrário. É quando aquele corpo não tem mais a vida, não tem mais o fôlego divino. Então, a terra, o pó, que somos o corpo, volta para a terra. E o espírito, que é o dom de vida, no caso aqui, volta para Deus. Esse espírito aqui também, a palavra poderia ser traduzida como vento, sopro, lembra? Por isso que ela dá certinho com Gênesis, capítulo 2, que nós acabamos de ler, que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. Então, isso que volta para Deus aqui, chamado de esse espírito, é esse fôlego de vida, o dom da vida. Não é um espírito consciente, como nós acabamos de ler agora há pouco,
não tem consciência nenhuma. É tão somente o dom da vida, tá bom? Isso só Deus pode dar. Bem, eu penso que já ficou bem claro para vocês esse primeiro ponto. O que é uma alma? A alma morre, né? Aquele que morre não tem consciência de nada, né? E já vimos que é desfeita essa junção de corpo e fôlego de vida, acabou. Isto é a morte. Agora, então, a alma é mortal, porque todos nós que aqui estamos somos uma alma. Você tem um corpo e está vivo, é uma alma. Agora, onde teve início, então, essa teoria de que a alma é imortal? Sabe? Essa teoria que nós vemos em todos os lugares, na TV, nos filmes, novelas. Onde teve início esta teoria de que a alma é imortal? Gênesis capítulo 2. Vamos para lá? Gênesis no capítulo 2, versículos 16 e 17. Gênesis é facinho de achar, né? O primeiro livro da Bíblia. No capítulo 2. Você tem medo de mortos? Você tem medo do morto? Deixa eu perguntar para você. Tem? Acabamos de ver que não precisa ter medo de quem morreu. Quem morreu está dormindo, inconsciente, tá bom? Liberte-se deste medo, não tem necessidade. Ó, mas vamos ver. Qual é a pergunta que nós vamos responder? Onde teve início essa teoria de que a alma não morre, de que a alma é imortal? Você vai se surpreender. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Quem pode ler para nós? Posso ler? Pode, Ana. 16 e 17? Isso. Diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bem, fica aí, Ana, que você ainda vai ler mais alguns. Olha só, Deus acabou de criar o homem e falou, olha, vocês podem comer de todas as árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não podem comer, porque no dia em que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. Se vocês comerem daquela árvore, vocês vão morrer. Nós já fizemos esse estudo, né, da queda do homem, e infelizmente Adão e Eva foram e comeram. Mas agora nós vamos ler essa história e vamos ver a origem da teoria da imortalidade da alma. Olha, fique bem atento. Capítulo 3, a Ana vai ler para nós o verso 1. Então, você observou que Deus disse para o homem, né? Se você comer, você vai o quê? Morrer. Agora, capítulo 3, verso 1, Ana. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Verso 2. Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, 3. mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Bem, a serpente falou assim para Eva: É verdade que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? A Eva disse: Não, não. Deus me disse que eu posso comer de todas. Só não posso comer da árvore que está ali no meio, porque no dia que eu comer eu vou morrer. Quer ver a resposta da serpente? Vai, Ana. Verso 4. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Olha que interessante. Acabamos de ler que Deus falou para Eva assim: olha, Adão e Eva, né? Se vocês comerem, morrerão. Agora a serpente pega e diz: se comer, é certo que não morrereis. Aqui nasce a doutrina da imortalidade da alma. Ana, lê para nós o verso 5 agora. Olha o que a serpente vai falar. A serpente, lembram-se, é o próprio Satanás. Verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal.
Olha que interessante. Aqui a serpente ainda continuou. Ela falou primeiro, é certo que vocês não vão morrer. Ela está desmentindo a Deus, ela está indo contra a palavra de Deus, e ela acrescenta que na hora que vocês comerem, na verdade, vai abrir os olhos de vocês, e vocês se tornarão conhecedores do bem e do mal, e vocês serão iguais a Deus. Aqui tem início a doutrina da imortalidade da alma. Está entendendo bem? Essa doutrina da imortalidade da alma, que contradiz a palavra de Deus, é uma doutrina que corre na Bíblia inteira, mas pelo lado pagão, nunca pelo lado dos filhos de Deus. Os filhos de Deus sempre foram contra essa doutrina da imortalidade da alma, por motivos óbvios, como nós já acabamos de falar, que o corpo morre, que o próprio Deus falou que morreria, que quem morre não sabe de coisa nenhuma, e quem morreu está aguardando a volta de Cristo. Simples assim. Mas a serpente criou essa teoria. E que hoje essa teoria engana praticamente o mundo inteiro. O mundo, quase na sua totalidade, acredita na imortalidade da alma. E nós vamos ver como essa teoria é perigosa, perigosíssima. Cria na cabeça das pessoas a ideia de que ela vai ter uma segunda chance após a vida que temos aqui. Tá bom? E nós vamos ver que não há uma segunda chance. A chance que nós temos de nos convertermos é nesta vida. Tá bom? Vamos seguir. Deixa eu ver o próximo slide aqui, que vocês vão ver que interessante que é. Qual era a ordem para o povo de Israel quanto aos homens que consultavam os mortos? Olha, desde essa época havia consulta aos mortos. Bom, mas essas consultas não eram autorizadas por Deus, não era do povo de Deus, era sempre dos pagãos. Dá uma olhadinha em Levíticos, capítulo 11, é Gênesis, nós estamos em Gênesis, depois Êxodo, e já chega em Levíticos. Levítico, né? Capítulo 19, versículo 31. Será que o homem pode consultar os mortos? Pode ir numa reunião onde é invocada a presença dos mortos, daquele que já morreu? Levítico, capítulo 19, verso 31. Quem poderia ler este? Deixa eu ver se todos encontraram aqui. Pode ler, Elisaldo? Pode, Márcio. Só segura um minutinho para ver se todos encontraram. Levítico, capítulo 19, verso 31. Achou, Cássia? Que bom. Deixa eu ver. Pode ler, Márcio, por favor. Não recorrais aos que invocam os espíritos, nem consulteis os adivinhos, para não vos tornardes impuro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha que verso claro, uma ordem de Deus. Não, a minha Bíblia diz assim, não vos volteis para os necromantes. Necromantes são aqueles que invocam os mortos. Né? O do Márcio é até mais claro ainda a versão, né, Márcio? Não consulteis, é isso que está na sua Bíblia, né? Recorrais aos que invocam os espíritos. Não vos recorrais aos que invocam os espíritos. Gente, isso é proibido na Bíblia Sagrada. E hoje o que nós mais vemos são pessoas acreditando na teoria da imortalidade da alma e ainda invocando, chamando aqueles que já morreram. Quer ver, Márcio? Ainda em Levíticos, capítulo 20, agora no verso 6. Lê para nós. Pode ler o Márcio mesmo. Se alguém recorrer aos que evocam os espíritos e aos adivinhos, prostituindo-se com eles, eu voltarei minha face contra ele e o eliminarei do meio do povo. Olha, se em Israel a pessoa fosse descoberta, convocando, invocando, participando de uma reunião espírita, ele era expulso do meio do povo. Você vê como era muito sério esse assunto para Israel, para Deus. Aqui é Deus falando, tá bom? Né? Não pode.
não pode consultar os mortos. Nós já vimos que os mortos não sabem de coisa alguma e daqui a pouco nós vamos entrar cada vez um pouco mais nesses assuntos. Não pode consultar os necromantes, diz a minha versão. Agora, Márcio, Deuteronômio, é o próximo aqui. É Números, depois de Números, aí o livro de Deuteronômio. Do lado direito mesmo, estamos em Levítico, vai chegar em Número, agora Deuteronômio. Capítulo 18. Pronto, achei. 9 até o 12. Vamos aguardar um pouquinho aqui, todos encontrarem. Deuteronômio 18, verso 9 até o 12. Ô, Márcio, tem um grilinho aí, né? É um grilinho. Tem um Mas tá monte. Tá bonito o Ah. sonzinho dele. Não tá atrapalhando, não. Ó, todos encontraram, pessoal? 18, verso 9 até o 12. Pode ler, Márcio, para nós, por favor. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não imites as práticas abomináveis destas nações. Não haja em teu meio quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha, nem quem consulte adivinhos, ou observe sonhos, ou agouros, nem quem use a feitiçaria, nem quem recorra à magia, consulte oráculos, interrogue espíritos e evoque os mortos. Olha Pois só. o Senhor... Pode Pois ler, o Márcio. Senhor... Tá. Pode ler, Márcio, porque eu que te interrompi errado aqui. Pois o Senhor abomina quem se entrega a tais práticas. É por tais abominações que o Senhor teu Deus deserdará diante de ti estas nações. Olha, e o que esse verso está dizendo? O povo de Israel estava para entrar em Canaã, tá? Terra prometida. E lá habitavam nações pagãs. E Deus está dizendo para eles, vocês vão entrar e não caiam no erro daquelas nações, porque elas estão no erro, eles não conhecem a verdade. Quando vocês estiverem lá, não consultem aqui feiticeiros, adivinhos, e no verso 11 fala, nem necromantes ou aqueles que consultam os mortos, né? Não façam isso. O verso 12 diz, isso é uma abominação para o Senhor. O povo de Deus jamais deve consultar os mortos. Tá bom? Isso é uma, como acabamos de dizer, uma abominação ao Senhor. Há outros versos também, depois vai um resuminho desse estudo, e vai acompanhar outros versinhos, tá? Mas vamos lá. Imagino que está ficando bem claro para você o estudo. Vamos seguir aqui. Alguém assistiu esse filme? Alguém assistiu esse filminho? É difícil alguém que não assistiu, né? Assistiu, Carla? Bonito, não é? 300 vezes a Sessão da Tarde repete. Sessão da Tarde, nossa. Gente, o filme é bonito, mas aí está o laço. Você pode assistir novelas, filmes, sempre vai ter lá uma mensagem subliminar ou direta, como é esse filme, uma mensagem direta, de alguém que se relaciona com o espírito de um morto, tá? Um filme bonito, encantador, mas não é de Deus, gente. Não posso dizer, não tem como, à luz da Bíblia, isso ser de Deus, tá? Um engano. E as pessoas, então, passam a acreditar nesta versão de que o Espírito volta, que o Espírito vê, que o Espírito sente, que o Espírito tem saudades, ajuda, que é possível consultar os mortos, como aquela outra personagem, que me fugiu o nome dela agora, que falava com os mortos, que alguns têm o dom de falar com os mortos. Isso é abominação ao Senhor. E a terra está envolvida com isso. Tá bom? Não pense que por algum motivo a terra, a maioria vai estar com a verdade, porque não é. Infelizmente, o inimigo tem feito estragos com a verdade. E muitas pessoas têm sido enganadas por meio de histórias de magia,
espíritas e coisas parecidas, tá bom? Então, eu pergunto agora, muito claramente, hein, o nosso estudo é para a gente ser franco. Se não é o espírito da pessoa, quem então tem se manifestado nessas reuniões espíritas? 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios está lá no Novo Testamento. 2 Coríntios, capítulo 11. Lá no Novo Testamento. Fique atento, porque tem 1 Coríntios e 2 Coríntios. É 2 Coríntios, capítulo 11. Alguém pode dizer, mas Eliselton, eu já fui no centro ou em qualquer outra reunião e um espírito se manifestou. Eliselton, eu já vi algumas pessoas recebendo um espírito e falando coisas que só o marido, a mulher sabiam. Quem então está falando? Se a pessoa não, o espírito não volta, o espírito está adormecido, a pessoa está adormecida, se a alma não sabe coisa alguma, se a alma morre. 2 Coríntios, capítulo 11, versos 14 e 15. 2 Coríntios, lá no Novo Testamento, deixa eu ver vocês. Será que todos já acharam? Achou, Simval? Ah, então me ajuda, pede ajuda para mim aí. Me fala onde você está. Vou começar aqui. Eu estou no meio da Bíblia aqui, Salmos. Pode ir para o seu lado direito, pode virar uma porçãozinha. Vai me falando o próximo livro. Qual que é o capítulo? Capítulo 11. Simval, me fala o livro que você está. Cântico Eclésico. Pode passar mais, pode passar bastante. Ezequiel. Pode passar bastante. É depois dos evangelhos. Caramba, eu fui até o final, né? Coríntios. Aí, Coríntios. Observa que é o 2 Coríntios. Capítulo 11. Escapou danado aqui. Coríntios tem o primeiro e o segundo. É o segundo no capítulo 11. Nós vamos ler os versos 14 e 15. Como é que eu sei que é segundo? Em cima, lá vai estar escrito... Vi não. Na parte de cima, Simval, vai estar escrito o nome do livro e vai ter um número antes, se é 1 ou se é o 2. Achou? Beleza, achei. Capítulo 11. Capítulo 11. Eu vou pedir para você ler para nós, Simval, já que você está aí. Tá vendo? Capítulo 11. Vou achar primeiro aqui. Pode achar, mais sossegado. Segundo ao carta de Coríntios. Isso, capítulo 11. Qual o versículo? Versículos 14 e 15. Se você puder ler para nós. Pronto? Pronto, pode ler. E não é de estranhar. O próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Por isso, não me surpreendo de que os ministros de Satanás se disfarcem como servidores da justiça, mas o fim deles corresponderá às suas obras. Muito bem. O versículo 14 fala assim, ó, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma, a minha versão usa essa expressão, se transforma em anjo de luz. Satanás, gente, tem o poder de se transformar no que ele quiser. Ele pode se transformar a imagem de uma pessoa, ele pode imitar a voz de uma pessoa, tá bom? Se lá a pessoa que morreu não sabe de coisa alguma, não tem comunicação nenhuma conosco, ela está dormindo, sua memória está desligada, quem fala no centro espírita é o próprio Satanás. E ele fala coisas para surpreender. Inclusive, vai falar coisas, se o marido morrer,
e a mulher for lá, ele vai falar coisas que só o casal sabia. E vai surpreender, bom? E vai ali trazer um laço muito difícil de ser rompido. Lembre-se do que a serpente falou para Eva: certamente não morrereis, você se tornará como Deus. E esta é a doutrina espírita, de que a pessoa não morre, a alma não morre, e ela vai evoluindo, evoluindo, até que um dia ela se torna como Deus. E isso não é verdade. Deus é só um, e a pessoa tem uma vida para decidir se ela aceita Jesus Cristo ou não. Tá bom? Nós vamos ver um pouquinho mais ainda. Posso fazer uma pergunta, pastor? Pode, claro. Eu tenho uma amiga, até eu amo muito ela. Ela é espírita e ela faz parte, né, assim, de receber essas entidades, não sei se é assim que tá. E um dia, ela passando por um terreno, ela pediu para mim orar, para mim rezar, né, por ela. E eu falei, não, pode deixar que eu oro sim. E aí ela voltou, ela falou, Regina, obrigado, deu tudo certo, Deus, né, aprovou. Ela falou assim, e eu fui, né, no centro espírita e tudo que você me falou, lá também me falou, consumou, deu tudo certo. Aí eu falei assim, o quê? Ela falou, olha, Deus trouxe para mim a revelação assim, de tudo que você falou que ia acontecer mesmo, que você profetizou na minha vida e deu tudo certo. Ela falou, mas por que tu te espanta? Aí eu falei assim, não é que eu me espanto. Eu falei, aí depois que eu me toquei, eu falei, ele ouviu, porque se eu tivesse ficado bem quietinha, ele não tinha lido meu pensamento. Aí ela olhou assim, assustada para mim, pegou e falou assim, mas fique você sabendo que na reunião a ressurreição ganhou apenas por um voto e a reencarnação perdeu. E antes que eu falasse, não, ela saiu assim, né? E eu falei assim, não, volta aqui, me explica sobre isso. Ela falou assim, outra hora eu te explico. E não me explicou. E isso deve ter passado já uns 5 anos. Existe isso dentro do espiritismo, uma reunião que se formou, e eu quero perguntar para ela, quem é esse Deus que formou essa reunião, que não está na palavra do Senhor isso, que a reencarnação perdeu por um voto só? Regina, a reencarnação, eu vou falar daqui a pouquinho, nós vamos ler um verso bíblico sobre isso. Então, segura um pouquinho e nós vamos ter essa resposta, tá bom? Então, gente, só recapitulando, o que nós vimos até agora? Nós vimos que a alma é uma pessoa viva, simples assim, é isso que a Bíblia diz. Existem outros lugares que a Bíblia usa a expressão alma para ações, tá bom? Nunca para uma entidade que sai do corpo e tem vida fora do corpo. Jamais, jamais. Muito pelo contrário, a Bíblia proíbe expressamente ir em uma reunião e consultar os mortos. Isso é proibido. Por quê? Porque, na verdade, você não está consultando o morto. Porque o morto não sabe de coisa nenhuma. Então, quando nós fazemos esta consulta, nós estamos correndo sério risco de estar fazendo uma consulta para o próprio Satanás. Necromante é aquele que consulta os mortos, e isto é proibido, tá bom? Na Bíblia Sagrada. Agora sim, a sua resposta, Regina. Quantas vezes a pessoa morre? Hebreus capítulo 9, verso 27. Hebreus está para o lado direito, aí, Simvalde. Onde você estava, vai para o lado direito. Um pouquinho vira a página e já vai no capítulo 9, versículo 27. Capítulo 9 de Hebreus, versículo 27. Deixa eu ver se todos encontraram. Está pertinho do final lá da Bíblia, pertinho do Apocalipse. Hebreus capítulo 9, verso 27.
Araci, quer me ajuda? Solta o sonzinho, solta o som. Eu estou procurando aqui ainda, é que eu não estou enxergando direito, Eliseu. Tá. Me Tô fala em numa que livro você está, que eu te falo se é para o lado direito ou para o esquerdo. Eu estou em João. Não, peraí. 1400. 1450 também. Hebreus. Isso, Hebreus. Capítulo 8 ou 9? Capítulo 9, versículo 27. Eu vou pedir para o Chiquinho, não leu, o Chiquinho ou o Araci, que vocês preferirem aí, ler para nós. O Chiquinho está de óculos? Estou muito ruim para enxergar. Sabe o que acontece, Eliseu? Eu fiz cirurgia de catarata e ainda não posso usar, colocar o óculos, tem que esperar um pouco para fazer a limpeza da lente, né? Ah, tá certo. Eu tenho que ficar 3 meses assim. Mas você já está podendo ler, forçar as vistas assim? Dá para eu ler, mas assim... Mas pode? Vezes... O médico autorizou? Não, pode ler. Ah, então pode. Tá bom. E o Chiquinho, consegue ler? Capítulo 9, verso 27? Pode ler, você sabe por que acontece? Um olho é diferente do outro. Um eu enxergo para perto e o outro eu enxergo para longe. Eu estou enxergando com o olho só. O Chiquinho vai poder ler? Ela quer ler 27, 9, 27. Vai ler? 9, verso 27. Vou tentar. 26. É visto que os seres humanos morrem uma só vez, e depois disso vem o julgamento. Olha que interessante. A minha diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Quantas vezes um homem morre? Uma só vez. Quer dizer, uma única vez. E depois disso, Eliseu, aí é o juízo. Aqui, enquanto estamos vivos, a nossa vida está sendo decidida com base nas nossas decisões diárias. Depois da morte, só o juízo, onde Deus vai decidir se estamos salvos ou perdidos. Então, o que diz a teoria espírita da reencarnação? Que você morre e depois a sua alma reencarna em outra pessoa, às vezes até em um animal, e ela faz sucessivas mortes e reencarnações. E assim a pessoa estaria se aperfeiçoando. E isto não é bíblico. Na verdade, isso vai completamente contra a Bíblia. A Bíblia traz algo muito bonito, que é a nossa vida, o dom que Deus nos deu de viver e louvar o Senhor pela vida que Ele nos deu. Então, aqui nesse verso está dizendo que morrer é uma só vez. Então, Regina, nunca foi dada essa alternativa, essa reunião, não. O plano de Deus era que o homem vivesse eternamente. Esse plano teve um acidente. Adão e Eva cometeram o erro e hoje nós somos seus descendentes, estamos sofrendo ainda por consequência disso. Mas Jesus veio e morreu por nós, exatamente para que pudéssemos novamente ter vida eterna. É assim, simples assim, não tem outro caminho na Bíblia, tá bom? É uma doutrina, gente, assim, é uma doutrina contra a Bíblia, tá bom? E eu falo assim com todo respeito, eu respeito muito, de verdade, de coração, respeito muito grande as pessoas porque há muitas pessoas que estão sinceras, tá bom? Sinceramente, mas sinceras, mas no engano que a Bíblia chama de um engano satânico, infelizmente, porque não se deve consultar os mortos. A Bíblia vai de Gênesis ao Apocalipse falando disso. E essas práticas sempre foram pagãs. E agora, mais próximo de nós, o Espiritismo ganhou tanto espaço, que muitas igrejas que se dizem cristãs já vêm tendo práticas espíritas, acreditando no Espiritismo, tá bom? E a gente tem que... Mas eles têm qual deve ser o nosso... Hã? Eles têm o Evangelho, sabia que eles lêem? Também lê a Bíblia. É uma leitura da Bíblia, um estudo da Bíblia, só que com uma lupa, né? Um olhar espírita. É um olhar espírita. Muito bem.
Então, deixa eu seguir, nós vamos fazer a conclusão aqui. Eu quero que vocês pensem uma coisa, assim, bastante lógica. Bom, esse verso aqui é um verso muito bonito, que talvez eu estou falando um estudo hoje que está indo contra, né, o que alguém talvez aprendeu a vida toda, ou até praticou, mas não se esqueça desse verso aqui de João 8:32. E conhecereis a verdade. Não precisa procurar na Bíblia, não, tá? Já coloquei aqui. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Gente, a verdade nos liberta. Se até hoje, por acaso, eu estive no erro, confie em Deus, meu irmão. Confie em Deus. Sabe? Deus perdoa, Deus purifica. Ele nos chama, ele nos ama como um pai ama os seus filhos, né? Ama até mais, na verdade, do que as mães amam os filhos, diz a Bíblia. E ele quer que a gente volte para ele, volte para a verdade e saia do erro. E depois de sair, ajudar outras pessoas a saírem também. Essa é a ideia de Deus para nós, o convite, o apelo que Deus nos faz. Eu quero fazer você raciocinar agora comigo. Qual é a solução, então, para a morte? Nós vamos terminar com esse verso. Se a pessoa morre, não sabe de coisa alguma, se ela não tem consciência, eu não posso consultar os mortos. Qual é a solução para a morte? Vamos voltar em 2 Coríntios. Se você está em Hebreus, é só ir para o lado esquerdo. Esse verso eu acho que eu marquei errado. Acho que é 1 Coríntios, viu? Vou confirmar aqui. Mas é isso mesmo. Eu coloquei 2, mas está errado. É 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios. Estávamos em Hebreus, só folhear para o lado esquerdo. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52 até o 54. Cássia, já achou? Cássia, você está rápida, hein? A craque já. 1 Coríntios, capítulo 15. 52, versículo. Eu marquei no slide 2 Coríntios, mas eu errei. Depois eu vou arrumar antes de enviar para vocês. É 1 Coríntios... vai ler, tá? Oi? Chiquinho vai ler. Tá, 1 Coríntios, capítulo 15. Deixa eu ver se todos acharam. Achou, Simval? Achou, Simval? Fiz um joinha. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 52 até o 54. Pode ler para nós, Chiquinho? 52 e 54. No instante, num abrir e fechar os olhos, ao som da trombeta final. Sim, a trombeta tocará e os mortos ressurgirão incorruptíveis. E nós seremos transformados. De fato, é necessário que este ser corruptível seja revestido da incorruptibilidade e que este ser mortal seja revestido da imortalidade. Portanto, quando este ser corruptível for revestido da incorruptibilidade e este ser mortal for revestido da imortalidade, então se cumprirá a palavra da Escritura. A morte foi engolida pela vitória. Muito bem. Chiquinho, esse verso aqui ele é lindo, é um dos versos que mais nos trazem esperança para nós com respeito à morte. Ele diz que quando Jesus voltar, no momento, não abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, está lá no verso 52, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Sabe o que quer dizer incorruptível? Quer dizer sem defeito. Aquele que morre crendo em Jesus, ainda que ele tenha perdido um braço, perdido uma perna, acontecendo o que for, quando ele ressuscitar, ele vai ressuscitar incorruptível, sem defeitos. Eu pergunto para você, se os mortos vão ressuscitar quando Jesus voltar, onde eles estavam? Se eles já estavam no céu, não ficou pior? Se quem morre vai para o céu, por que ele tem que voltar de novo para debaixo da terra na hora de ressuscitar e sair?
Essa doutrina de quem morre vai para o céu não é bíblica, tá bom? Quem morre está lá no pó da terra, o pó está lá. O fôlego de vida voltou para Deus, é o doador da vida. Quando Jesus voltar, essa pessoa ressuscitará. Deus dará vida de novo para ela. E enquanto isso, ela está adormecida. Adormecida. Então, na volta de Cristo, os mortos serão ressuscitados. A doutrina da imortalidade da alma não combina com a ressurreição. Tá bom? Agora o verso 53. Porque é necessário que esse corpo corruptível e esse corpo mortal se revista da imortalidade. Nosso corpo é mortal. Quando que teremos a imortalidade? Quando Jesus voltar. E ele, então, vai dar a sua ordem, e nosso corpo, que hoje é mortal, se revestirá da imortalidade. Aí sim seremos imortais. Vamos para o céu, ficaremos todo na Cidade Santa, como já dissemos, aí eu volto à Cidade Santa para toda aquela história que nós já sabemos, estaremos para sempre com o Senhor, com um corpo imortal. Quando eu falo assim, corpo imortal, eu não sei quando foi o auge do seu vigor físico. A nossa classe aqui tem alguns jovens, mas a maioria já é mais experiente, assim, né? E eu sou novinho, eu tenho 42 anos, eu confesso que eu já sinto um pouquinho o peso da idade. Quando eu vou jogar futebol, tem uns meninos de 20 anos, Marcos, que passa correndo do meu lado, parece um foguete, não tem o que fazer, eles correm muito, e eu já não consigo correr mais daquele jeito. O meu corpo já tem alguns probleminhas, né? Mas aqui diz que eu vou ressuscitar imortal. Quando nós ressuscitarmos e Deus transformar, nós vamos sentir mais vigor físico do que no auge do nosso físico. Viu, Simval? Quando você corria lá atrás da bola, igual um Neymar, seu corpo vai ser muito melhor do que isso. Muito melhor. Quando nós ressuscitarmos, seremos imortais. Aí sim. Diz o verso 54. Este corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E isso que é mortal se revestirá da imortalidade. E aí, então, a morte será para sempre vencida, não haverá mais morte. Gente, qual é o único remédio para a morte, a solução para o problema chamado morte? É a volta de Cristo, quando então receberemos de fato a imortalidade. Eu coloquei aqui esse slide para você dar uma olhadinha. Nós já estudamos um pouquinho. Jesus virá nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Ele nos conhece. Ele vai ser tocada a trombeta. Os mortos ressuscitarão, nós seremos transformados e vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. E para sempre estaremos com Jesus. Gente, Jesus está voltando. Eu tenho certeza que essa série de estudos não deixou dúvidas para você de que Jesus está voltando, em breve ele voltará, tá bom? Qual é a nossa parte? Simplesmente conhecer a sua palavra, entregar a nossa vida nas mãos de Deus e confiar. Confiar que ele fará o melhor por nós. Tá bom? Terminamos mais um estudo e eu estou aqui à sua disposição, se alguém tiver alguma pergunta sobre esse tema, e eu souber responder. Sim, Regina. Então, o termo usado, né, por alguns cristãos, está dormindo, está, né, no seio de Abraão, está errado, então. Né? Eu sei de Abraão está onde? Está dormindo. Dormindo no pó da terra. Bom, o livro de Atos fala que o Davi também está no pó da terra, aguardando a volta de Cristo. Eu creio que só Enoque está no céu, né? Porque tem a passagem lá do Monte de Sinai que Jesus vê. Enoque está no céu, Elias também. Elias, tá? E Enoque, né? Mas os profetas, na sua quase totalidade, todos estão no pó da terra aguardando Jesus voltar. Pedro, onde ele está aguardando Jesus voltar? Paulo, onde ele está aguardando Jesus voltar? Todos esses estão aguardando a volta de Cristo. Até mesmo João, né? O discípulo que mais Jesus amou. Exatamente. A solução para a morte é só a volta de Cristo. Alguma dúvida antes da oração? Se você quiser fazer... Oi, quem é o Marcos? Pode perguntar, Marcos. Só foi 3 arrebatados ou tem mais? Marcos, boa pergunta, hein? Olha,
2, na verdade, olha, eu tenho um camarada aqui na nossa classe que eu quero falar uma coisa para vocês. Eu não falei no começo, vou falar agora. É um campeão de Bíblia, sabia? Quando eu digo campeão, entenda como campeão sul-americano de Bíblia. É o Leonardo, que está substituindo o Ricardo. Então, não sei se ele está me ouvindo, ele tirou a câmera ali, às vezes ele deu uma saidinha. Mas, ô Marcos, se eu não estou enganado, só 2 personagens... Olha lá, o Leonardo está ali. Só 2 personagens que nós sabemos... na verdade, 3 personagens que nós sabemos pelo nome que eles estão no céu. Enoque foi vivo. Elias também foi vivo. E Moisés, que morreu, mas foi ressuscitado. Agora, tem um grupo de pessoas que foram ressuscitadas e foram para o céu com Cristo, que nós não sabemos quem são eles. Se a gente ler com atenção, na morte de Cristo, um grupo de pessoas ressuscitou. Só que a Bíblia não fala o nome deles. Tá bom? Então, esses 3 nós sabemos pelo nome. Agora, o restante, todos aguardando a volta de Cristo. Muito boa pergunta, Marcos. É uma curiosidade, né? Gente, alguma coisa a mais? Se eu não souber, eu passo para o Leonardo, que o Leonardo ajuda a gente. É, Leonardo? Então, vamos fazer a oração. Vamos fazer a oração final? Sabe, eu quero pedir a bênção de Deus para você. Eu sei que agora nós estamos aprofundando nos estudos e nós estamos aparecendo com um conhecimento novo, muitas vezes. E o conhecimento da palavra de Deus, ele mexe com a gente. Eu sei que o Espírito Santo está mexendo com você, tá bom? Não resista. Não endureça o seu coração. Abra o coração para a voz do Espírito Santo, porque aquele que está em Cristo, diz a Bíblia, é uma nova criatura, tá bom? Deus fará tudo novo na nossa vida. Amém? Amém. Vamos orar? Fechemos os olhos para a oração. Senhor Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo estudo desta noite. Senhor Deus, nós acabamos de ler sobre o estado do homem na morte. Jesus comparou a morte com um sono, bom Pai. Nós vimos claramente o que diz as suas sagradas escrituras. Nós pedimos, Senhor, que a verdade venha nos libertar dos conceitos errados que o mundo traz para nós. Que possamos nos apegar à verdade das sagradas escrituras e estarmos confiantes na salvação em Cristo Jesus. Por favor, Senhor, abençoe cada pessoa que ouviu esse estudo neste momento. Que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Nos dê, bom Deus, uma boa noite de descanso. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém.